Mesmo que você esteja como está, talvez cheio de problemas, mas o que vale é o que está aí dentro de você. Você sorri, o teu sorriso reflete Jesus aqui do lado de fora. Amém? Essa alegria que transmite para o seu irmão é exatamente a estrutura de nós compreendermos o quanto Deus está aí cuidando desse templo, que é dele. Amém? O templo que nós somos é sagrado, e assim a Bíblia nos ensina. Graças a Deus. Então a ele uma linda salva de palmas. Gente, ontem falamos, é você quem escolhe se aproximar de Deus. É você, somos nós que decidimos se aproximar de Deus. E hoje, seguindo, dando sequenciando, hoje nós vamos falar desse assunto. Leia. Atraídos pela santa presença. Agora vamos ler, presta atenção. Versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de quem? De Deus, a Horebe. Verso 2. Presta atenção no detalhe do versículo 2, que diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor, aonde? Numa chama de fogo. Vou repetir. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça, ele faz uma pergunta para si mesmo: por que a sarça não se queima? Olha aqui para mim, por favor, presta atenção. Só para a gente, na verdade aqui não tem muita dificuldade. Se você fiz questão de ler devagar para você compreender, não tem dificuldade de compreensão. Jetro, sogro de Moisés, e ele era sacerdote Midian. Em um belo dia, como depois que saiu do Egito, fugido, depois de ter matado um egípcio, ele chega até Midian, casa com uma das filhas de Jetro, Zípora. E esse casamento foi muito de Deus, foi abençoado. Porém, num belo dia, após ele ter se tornado um pastor de ovelhas, ele estava em um dia comum, como talvez você, num dia a dia, também age assim. E ele estava cuidando das ovelhas de seu sogro. E aí ele vai sendo, de alguma maneira, guiado, vai levando as ovelhas, como a Bíblia descreveu, para o lado ocidental, em direção ao monte de Deus, Horebe. Ele chega até esse ponto, e a gente já presta atenção no detalhe, que isso tudo é o próprio Deus fazendo isso. Agora, o que chama a nossa atenção é que, quando Moisés, ele olha, ele vê uma sarça, e aí a gente vai olhar para o detalhe, o que queimava essa, na verdade, ou seja, a gente vê fogo na sarça, mas esse fogo veio da onde? Ou o que era, igreja? A gente já, ao ler o versículo 2, já compreende que a Bíblia disse o quê? O anjo do Senhor. Foi um anjo que apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. Estava envolta a uma sarça e ela não se consumia. Agora, o fogo, com qualquer outra coisa, tendo contato, ele não consome? Consome. O fogo consome. O próprio Deus, a Bíblia descreve a respeito disso, que ele é fogo consumidor. Porém, a gente percebe dentro da leitura que esse fogo não consumia a sarça. Mas, igreja, só para detalhe, aqui não era o próprio Deus, era o anjo do Senhor. Está escrito, o anjo do Senhor. E esse anjo trouxe algo que pudesse mexer com a vida, ou atrair
a vida de Moisés. Moisés, ao olhar para aquela sarça, ele automaticamente se dispõe a ir até aquele lugar, e ele não entendia por que não se consome. Ele vê o fogo, naquela sarça, e ela não se consumia. Qual é o motivo disso? Não, eu vou ter que ir até esse lugar. Ele foi atraído por aquela situação, aquele episódio extraordinário de um fogo numa sarça, mas ela não se consumia. Ele foi atraído pelo próprio Deus com esse objetivo, com essa visão, com essa compreensão. Igreja, eu gostaria de trazer a você, antes de nós continuarmos aqui biblicamente. A gente sabe que quando um homem, que quando uma mulher, eles se casam, porque eles viram em ambos algo que o atraísse, o atraiu, seja a forma de falar daquele homem, seja a forma de se comunicar, seja o porte físico, a fisionomia, não importa. Nós precisamos compreender: eu não me achego se eu não sou atraído. E Deus, Ele é especialista em criar situações para nós sermos por Ele chamado a atenção. Deus, Ele chama a nossa atenção. E tudo que Ele faz antes de falar é chamar a nossa atenção com o objetivo de sermos atraídos por Ele. E Moisés, ao olhar aquela sarça, preste atenção, igreja, quando o versículo 3 diz: então disse consigo mesmo, irei até lá e verei essa grande maravilha. Olha aqui para mim, por favor. Isso aqui é mudar o cursor planejado. Qual era o cursor? Qual era o projeto ou o plano continuamente, todos os dias de Moisés? Qual era o objetivo dele? Cuidar das ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas. Esse era o início, esse era o projeto, era o plano, era o que ele estava fazendo. Mas quando ele vê a sarça, automaticamente ele muda esse cursor da vida dele. Ele se impressiona com aquele fogo, com aquela sarça que não se consumia, que ele disse: eu vou até lá, eu irei até lá para ver essa maravilha. Deus cria isso para atraí-lo. E quando ele se sente atraído, ele se chega até aquele lugar. Leia o versículo 4. Leia, igreja. Agora o detalhe: Deus, do meio do que? O chamou e disse o que? Ele respondeu o que? Isso aqui é precioso. Dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Sabe por quê? Deus, Ele também envia anjos para chamar a tua atenção. Seja o anjo da igreja, seja literalmente um anjo para promover um milagre. Quem é que nunca viu milagre? Todos nós já vimos milagres. Talvez você na sua vida nunca desfrutou de um milagre extraordinário, mas na vida de alguém você já viu isso. Você já viu Deus libertar, você já viu Deus curar, você já viu Deus transformar, você já viu Deus fazer algo extraordinário na vida de alguém. Eu já vi Deus curar o doente, eu já vi coisas extraordinárias. E isso nós podemos compreender que é Deus tentando chamar a tua atenção, a fazer a mesma pergunta que Moisés: como isso não pode ser consumido? Há fogo naquela sarça e não se consome. Por quê? Eu vou até lá para ver o motivo disso não acontecer. Deus, Ele causa isso todos os dias com o seu povo, com a sua igreja.
E mesmo assim há pessoas que não se sentem atraídas. Mesmo assim, não mexe com ela. Ela vê Deus promover o extraordinário e ainda assim ela continua na mesmice, no mesmo cursor planejado do início. Moisés não ficou, eu vou deixar minhas ovelhas aqui, as ovelhas do meu sogro, eu vou prendê-la para depois ir lá. Não, automaticamente ele mudou o cursor da vida dele. Ele queria saber exatamente o que estava acontecendo. Mas lembrando que não era o anjo do Senhor. Mas quando ele se aproxima de Deus, Deus fala com ele. Moisés, Moisés. É fácil de compreensão quando Deus fala com Moisés, é quando ele se sente o quê? Atraído pela santa presença. Quando aquela sarça com o fogo não se consumia, Moisés se sentiu atraído. Ele se achegou até aquele lugar. E aí Deus pôde falar com ele. Quando nós não sentimos, quando você não se sente atraído pela santa presença, adivinha, Deus não vai poder falar contigo como realmente Ele quer falar, como realmente Ele almeja falar, como realmente Ele deseja se comunicar. A primeira palavra de comunicação que Deus teve com Moisés, qual foi? Chamar ele pelo nome. Moisés, Moisés. E depois que ele disse, eis-me aqui, ele vai falar novamente, tira o quê? A sandália dos pés. Porque o lugar que você está pisando é terra santa. Foi só isso que Deus falou? Não iremos continuar o discurso que Deus teve com Moisés, mas foi o início, porque Deus falando com você de perto é muito mais fácil para nós entendermos. Percebe que assim como ontem você aprendeu que é nós que temos que buscar, é você que tem que escolher se aproximar, não é por obrigação. Eu te pergunto, Moisés, Deus obrigou a Moisés a se aproximar dele? Igreja, Ele só mostrou algo. Deus mostra, gente, mas Ele mostra, e o fato dele mostrar e te surpreender não é exatamente o que Ele quer que você o sirva pela surpresa que Ele causou na sua vida. Ele quer que você desenvolva uma vida de intimidade com Ele. Ele quer que você o ame tanto quanto Ele ama você. Porque de repente Ele faz algo extraordinário, mas ainda assim, lá na frente as pessoas, por não desenvolver um relacionamento com Deus, voltará para a mesmice de antes, para a mesma vida de antes. Você percebe que o povo de Israel a todo tempo se surpreendia com tudo que Deus fazia, mas por eles não desenvolver uma vida com Deus, quando a situação dificultava, o povo reclamava com Deus. Inclusive Deus, Ele fala a respeito disso, não só com o povo dos dias de hoje, mas com relação ao próprio povo de Israel do passado. Eu quero mostrar para você, primeiro, para o povo dos dias atuais. Lá no livro de 1 Coríntios, você vai ler comigo na Bíblia, e na TV, você vai acompanhar a TV. Presta atenção o que a Bíblia vai falar a respeito. Leia o que está escrito na TV. Vocês eram
atraídos e levados, antes nós éramos assim, ou não? Nós éramos assim, incrédulos, vivíamos longe de Deus, conduzia a sua vida, você fazia assim, para longe de Deus, porque você não o conhecia. Mas percebe que Ele sempre se revelou com sinais, com evidência, com algo extraordinário, tudo para chamar a tua atenção para uma única coisa: quem é esse Deus que fez o mudo falar? Quem é esse Deus que fez o surdo ouvir, o cego voltar a enxergar, o leproso ficar limpo de sua lepra? Quem é esse? Como os discípulos diziam acerca do Senhor Jesus, que até o mar e o vento lhe obedecem. É isso que Ele quer de nós, porque quando Moisés fez exatamente isso. Eu quero saber, eu quero ir perto para poder entender a maravilha que eu estou vendo, esse fogo no arbusto, ou seja, na sarça, e não se consome. Por quê? Eu não entendo por quê. Ele se sentiu atraído. E quando Deus fala com ele, ele responde: eis-me aqui, Senhor. Todo tempo Deus está tentando atrair você para Ele. A todo tempo Deus, Ele tenta te atrair. O jejum de Daniel é exatamente a resposta para essa questão. Deus cria o jejum de Daniel para atrair aquelas pessoas para Ele, para atrair você para um relacionamento íntimo com Ele, para estar mais próximo dEle. Mas nós já entendemos que é você que escolhe, é você que escolhe se aproximar. Você percebe aqui Moisés, ao ver aquela maravilha, ele se aproximou daquilo que ele estava vendo. Ele queria saber o fato daquela sarça não se consumir. Por quê? Aí quando ele se aproxima, toma a atitude de se achegar, Moisés fez o quê? Se aproximou de Deus. A gente sabe que aquela evidência era Deus ali se revelando. Aí Deus vai e se aproxima dele dizendo: Moisés, Moisés. E é por isso que o jejum de Daniel, ele muda vidas para quem de fato se sente atraído por Deus. Sabe por quê? É uma vida, 21 dias, que nós procuramos o máximo estar longe de redes sociais, de filmes, de séries, né? De jogos, de tudo aquilo que falamos com relação ao entretenimento, que vai te distanciar de Deus. Nós procuramos estar 3 vezes ao dia, orando, buscando, se envolvendo com Deus. Essa atração que você tem pela presença de Deus, quando nós nos sentimos atraídos por Ele, ao se aproximar dEle, eu te dou a certeza, Ele vai falar com você, Ele vai chamar pelo teu nome. Mas Ele não quer que você o busque apenas pela evidência. Ele quer que você desenvolva um relacionamento. Ele mostra quem Ele é pelos sinais, mas Ele é muito mais do que os sinais que Ele revela a você. Amém? Por que Deus está falando isso com você? Porque tem pessoas que vai em busca do Senhor apenas pelos sinais. Se mexe, se move, busca, chora apenas em busca de resultados físicos. Moisés foi atraído por isso também, no sentido de que ele viu aquela maravilha, mas quando ele se chega, trata-se da presença de Deus. Milagre trata-se de Deus movendo sobre aquele lugar, ou sobre aquela pessoa, sobre aquela família, sobre aquela casa. Mas o mover de Deus não é a mesma coisa do próprio Deus. Não se sinta atraído. Pode até se sentir atraído pelo mover, como Ele está chamando você, mas o que Ele quer é que você desenvolva, porque a vida desse homem mudou a partir de então. A vida de Moisés, a partir desse momento, ele mudou de história. Só para você ter uma ideia, Moisés, assim como muitos cristãos nos dias atuais, ele também era pessoa que vivia uma vida cultuando deuses pagãos. Moisés, ele viveu a maior parte da vida dele no Egito,
E no Egito tinha Deus para cada situação. Na cabeça deles existia o Deus do sol, da lua, enfim, para tudo. E Moisés vivia a vida nisso. Mas ele não conhecia a Deus. Depois que Moisés descobre que ele era hebreu, ele não conhecia Deus. Ele ouviu falar a respeito desse Deus. Ele foi evangelizado acerca desse Senhor, acerca do seu povo. Mas ele não conhecia Deus. Naquele tempo ele ainda não tinha um encontro como aqui ele teve um encontro com Deus. E a vida dele mudou. Ele não estava à procura da sarça. Depois que ele entende que aquele lugar, ou que aquela voz era o próprio Deus, ele passa a ter temor e se relaciona com Deus de uma tal maneira que lá na frente o relacionamento foi tão desenvolvido, precioso por Moisés e Deus, que ele pede para Deus para ver Deus. Só para você entender. Mas ele inicia um relacionamento atraído pela santa presença. E eu quero deixar claro para você. Primeiro, eu vou pôr para você as 3 coisas e você vai ler na TV, tá? Mas a primeira coisa que você precisa aprender, vamos lá. Deus nos faz mudar a direção. Qual é a tua direção agora? Qual é a sua direção hoje? Viver a tua vida e realizar seus projetos. Qual é a direção da tua vida nesse momento? Qual é os teus projetos? E Deus, Ele está mudando isso. Por isso que você está aqui. Percebe que você talvez não estava nem disposto em fazer o jejum de Daniel. Mas percebe que Deus já mudou essa direção da tua vida? Porque Ele quer que você entenda que Ele te atraiu. Atraiu você para quê? Para ter uma vida íntima e cheia de riqueza com Deus. Então vamos lá, segunda coisa, precisamos sair deliberadamente do nosso cursor de ação planejado. Porque se você não sai da tua zona de conforto, como que Deus vai chamar por teu nome? Como Ele falou com Moisés. Deus só fala com Moisés quando Moisés vai até onde? Até a Ele. Se você não sai, e tem que sair, não é forçado não, é deliberadamente, é de livre, espontânea vontade. Eu quero, eu decido, eu vou. Não é obrigado. Deus não obriga ninguém a se chegar a Ele. Muito pelo contrário, Ele quer que você veja Ele como realmente Ele é. Um Deus de relacionamento, um Deus puro, um Deus que para nós, para você tem que ser assim, indispensável. Amém, igreja? Eu não quero ficar longe de Deus. E você tem que sentir, tem que ter o mesmo olhar. E é por isso que às vezes a gente não entende por que tantas pessoas estão conformadas sem a presença de Deus. Eu não me sinto conformado. Deus não briga comigo no momento que eu erro, eu vou estranhar. Sabe por quê? Porque se Ele, como Ele já disse, que ama o filho, Ele faz o que quando Ele ama o filho? Ele corrige, disciplina o filho a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. Então se Deus nos chama a atenção, epa, cadê meu Senhor? Então nós precisamos entender o quanto que a presença dEle é preciosa. Mas Ele espera que você, ao ver essa sarça e não se consome, ao ver esses sinais, ao ver essas evidências, não se sente atraído por esse Senhor, é muito ser, de fato, de verdade, morno. Porque igreja, quando nós estamos assim, ou quando a igreja está assim morno, por isso que Ele disse para a igreja, estou a ponto de vomitar. Lembra da igreja lá de Apocalipse, Laodiceia? Porque é uma pessoa que tem um relacionamento morno com Ele. E quando nós estamos assim, nós não conseguimos perceber que o sinal da sarça é chamando, é nos atraindo para estarmos junto da sua presença. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Após Deus
vê que Moisés se sentiu atraído e se achegou à sarça, Deus vai falar com ele. Então, a segunda coisa preciosa e importante é que você precisa deliberadamente mudar aí o teu cursor de ação planejado. Você planejou algo sobre os seus projetos, Deus tem os dele, tá certo? Os objetivos dele sobre a tua vida. E a terceira é renunciar ao nosso eu. Sem uma renúncia, você não faz o jejum de Daniel como se deve. Não, eu vou para o culto, mas jejuar eu não vou jejuar. Ou eu vou só no dia de culto mesmo, normal, como se fosse um trabalho normal. Na quarta eu vou, na sexta eu vou, no domingo. Só os dias de culto como antes do jejum de Daniel. E não assumo de fato, de verdade. Sabe por quê? Porque não há uma renúncia. Se não houver uma renúncia, você não vai assumir. Você não vai deixar Deus te atrair. Quando Ele atrair você, aí Ele vai, ou melhor dizendo, quando você se sentir atraído por tudo que Ele faz, aí é que Ele vai se comunicar com você. Quem está entendendo? De verdade? Então, renunciar ao nosso eu, ao nosso conforto, para sermos atraídos pela sua santa presença e nos relacionarmos com Ele. Então, 3 pontos importantes para você aplicar daqui para frente na tua vida. Amém? Quem entendeu? De verdade? E isso Deus faz, Ele fala, e nós precisamos discernir acerca da sua voz. Mas antes de eu continuar falando acerca disso que acabei de falar, eu quero que você abra sua Bíblia. Agora venha comigo aqui no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, tá, gente? Oséias, capítulo 11, verso 1. Vou ler novamente. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Olha que maravilha. Quanto mais eu os chamava, tanto mais iam da onde? Oh, que tristeza. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraídos com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o quê? E me inclinei para dar-lhe de comer. Verso 5 para encerrar. Não voltarão para a terra do Egito, mas o sírio será o quê? Assírio será seu rei, porque recusam a fazer o quê? Recusam a se converter. Você percebe que Deus fez a mesma coisa com Israel, como fez com o próprio Moisés, mas eles aprenderam a se relacionar com Deus? Não aprenderam. Deus abraçou, chamou de filhos, mas quanto mais Deus fazia milagres, manifestações, mais o povo ficava distante. Sabe por quê? Porque para eles toda manifestação de Deus, eles não se sentiam atraídos. Se eu estou à procura do milagre, infelizmente eu não vou conseguir desenvolver, eu não vou conseguir ter esse relacionamento de intimidade com Deus. Em outras palavras, eu não vou ter amor por sua presença. Percebe que é isso que Deus fala acerca de Israel? E é exatamente isso que nós não podemos fazer hoje. Você está aqui, lá a igreja resolve, lá Deus muda, lá Deus faz, você foi atraído por isso, glória a Deus. Mas hoje você está aprendendo que você foi atraído com essas palavras,
mas para desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o coração. Moisés, ao ouvir a voz de Deus, repito, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Agora eu te pergunto, como discernir a voz de Deus? Isso é assunto para o próximo culto. Amém? Não vamos falar disso agora. Você só vai aprender se você estiver aqui amanhã. E nós vamos falar disso. Discirna a voz de Deus. Amém? É o problema de muitas pessoas. Mais detalhe, amanhã nós falaremos disso. Glória a Deus. Quem entendeu? Bem forte para o nosso Criador, que é digno de ser glorificado.